A Estrada da Noite, Joe Hill. Capítulo 9. Sua mente saltava de uma coisa ruim para a outra. Ana nua, de olhos fundos e flutuando morta numa água de banho vermelha. Jessica Price ao telefone. Você vai morrer e vai sentir a mão gelada dele na sua boca. O velho sentado no corredor com o paletó preto estilo Johnny Cash, erguendo devagar a cabeça e fitando Judy quando ele passava. Precisava silenciar o ruído em sua cabeça, algo que geralmente conseguia fazendo algum barulho com as mãos. Judy carregou a dobro para o estúdio, dedilhou-a experimentalmente e não gostou do tom. Então foi até o closet procurar um capo para apertar as cordas. Em vez disso, encontrou uma caixa de munição. As balas estavam numa caixa em forma de coração. Uma das caixas amarelas em forma de coração que o pai costumava dar à sua mãe todo dia dos namorados, todo dia das mães, no Natal e no aniversário dela. Marty nunca lhe deu mais nada, nem rosas, nem anéis, nem garrafas de champanhe. Era sempre a mesma grande caixa de bombons da mesma loja de departamentos. A reação dela parecia tão previsível quanto o presente. Ela sempre dava um sorriso tímido, sem graça, com os lábios fechados. Tinha vergonha dos dentes. Os de cima eram postiços. Os verdadeiros haviam sido arrancados por um soco. Primeiro, ela sempre oferecia a caixa ao marido, que com um sorriso orgulhoso, como se o presente fosse um colar de brilhantes, não uma caixa de bombons de $3, balançava a cabeça negativamente. Então ela oferecia os bombons ao filho. E Judy sempre escolhia o mesmo, o do centro, um de cereja. Gostava do glute que o bombom fazia quando ele dava a mordida, da seiva viscosamente doce, da textura macia da cereja. Imaginava que estava se servindo de um olho com cobertura de chocolate. Já naquele tempo, Judy sentia prazer em fantasiar o pior, deliciando-se com as mais horripilantes possibilidades. Judy encontrou a caixa aconchegada no emaranhado de cabos, pedais e adaptadores, mas exatamente num estojo de guitarra encostado no fundo do closet do seu estúdio. Não um estojo de guitarra qualquer, mas aquele com o qual partira da Louisiana 30 anos atrás, embora a Yamaha usada de $40 que um dia o ocupara não estivesse mais com ele há tempos. Deixara-a para trás, num palco de São Francisco, onde uma noite, em 1975, abrira um show do Led Zeppelin. Estava deixando um monte de coisas para trás naqueles dias. Sua família, a Louisiana, porcos, pobreza, o nome com o qual nascera. Não perdia muito tempo com o passado. No instante em que tirou a caixa de bombons do estojo da guitarra, suas mãos perderam a força e ele a deixou cair. Judy soube o que havia nela sem sequer abri-la. Soube à primeira vista. Se havia alguma dúvida, a menor que fosse, ela desapareceu quando a caixa atingiu o solo e ele ouviu as cápsulas de metal retinirem e tilintarem lá dentro. A imagem o fez recuar num terror quase atávico, como se tivesse enfiado o braço entre os cabos e uma aranha gorda, de pernas peludas, tivesse rastejado para as costas de sua mão. Não via a caixa de munição havia mais de 3 décadas. Só sabia que a deixara enfiada entre o colchão e o estrado de molas de sua cama de criança, na época do Moore's Corner. A caixa não viera da Louisiana com ele e não tinha como estar ali, no estojo de sua velha guitarra, mas estava. Ficou olhando um instante para a caixa amarela em forma de coração. Depois se obrigou a pegá-la. Puxou a tampa e virou a caixa de cabeça para baixo. Balas se espalharam pelo chão. Ele próprio as colecionara, tão ávido por elas quanto algumas crianças eram por cartões de beisebol. Sua primeira coleção. Começara quando ele tinha 8 anos, quando ainda era Justin Kauzinski. Antes de ter sequer imaginado que um dia, anos e anos depois, seria outra pessoa. Certa vez estava perambulando pelo pasto e ouviu alguma coisa estalar sobre o pé.
Curvou-se para ver no que havia pisado e encontrou uma cápsula vazia de espingarda. Provavelmente era do pai. Era outono quando o velho atirava nos perus. Justin cheirou o cilindro estilhaçado, achatado. O odor de pólvora irritou suas narinas. Uma sensação que devia ter sido desagradável, mas que pareceu estranhamente fascinante. A cápsula voltou para casa com ele, no bolso de seu macacão, e acabou numa das caixas de bombons vazias da mãe. A coleção foi logo acrescida de 2 balas calibre 38, surrupiadas da garagem de um amigo. Umas curiosas cápsulas prateadas vazias de rifle que achara na área de tiro e uma bala de fuzil de assalto do tamanho de seu dedo médio. Esta última ele negociara e tinha-lhe custado caro, o exemplar da revista Creep, com a capa de frazeta, mas achou que a troca fora justa. À noite ele deitava na cama contemplando as balas, apreciando o modo como a luz das estrelas brilhava nos cilindros polidos, cheirando o chumbo, assim como um homem poderia cheirar uma fita impregnada do perfume de uma amante. Pensativamente, com a cabeça cheia de doce fantasia. Nos tempos do colégio, ele enfiou a bala de fuzil numa tira de couro e usou-a em volta do pescoço até o diretor confiscá-la. Judy se admirava de não ter encontrado um meio de matar alguém naquela época. Possuía todos os elementos chaves de um estudante atirador: hormônios, angústia, munição. As pessoas não entendiam de que forma algo como Columbine podia acontecer. Judy se perguntava por que não acontecia com mais frequência. Agora via tudo ali: a bala de espingarda amassada, as cápsulas vazias prateadas, as balas de 2 polegadas do fuzil, que não podiam estar ali porque o diretor nunca a devolvera. Era um aviso. Judy tinha visto um morto durante a noite, o padrasto de Anna. E este era o modo de o fantasma dizer a Judy que o negócio deles não estava concluído. Era uma coisa maluca de pensar. Tinha de haver uma dúzia de explicações mais razoáveis para a caixa, para as balas. Mas Judy não se importava com o que era razoável. Não era um homem razoável. Só se importava com o que era a verdade. Vira um morto no meio da noite. Talvez, por alguns segundos, no estúdio salpicado de sol de Danny, tivesse sido capaz de bloquear a coisa. Fingi que não acontecera. Mas acontecera. Mas tranquilo agora, ele pensava friamente nas balas. Ocorreu-lhe que talvez fosse mais que um aviso. Talvez fosse também uma mensagem. O morto estava dizendo para se armar. Judy pensou na Super Black Hawk, no cofre debaixo de sua mesa. Mas contra o que ia atirar? Pelo que entendia, o fantasma existia, antes de mais nada dentro de sua cabeça. Talvez fantasmas sempre assombrassem mentes, não lugares. Se quisesse dar um tiro nele, teria de virar o cano contra sua própria testa. Colocou os projéteis de volta na caixa de bombons da mãe e pôs a tampa. Balas não iam lhe servir de nada, mas havia outros tipos de munição. Tinha uma coleção de livros numa prateleira num dos cantos do estúdio. Títulos sobre o oculto e o sobrenatural. Mais ou menos na época em que Judy estava começando a gravar. O Black Sabbath estourou e o empresário de Judy recomendou que não faria mal pelo menos sugerir que ele, Lucifer, estivesse se tratando pelo primeiro nome. Judy já tinha se interessado pelo estudo de psicologia de grupo e hipnose de massa, sobre a teoria de que, se ter fãs era bom, ter adoradores era ainda melhor. Acrescentou volumes de Aleister Crowley e o caso de Charles Dexter Ward à sua lista de leituras e foi avançando por eles com uma cuidadosa, séria concentração, sublinhando conceitos e fatos cruciais. Mais tarde, depois que se tornou uma celebridade, satanistas, praticantes de Wicca e espíritas, que ao ouvir a sua música, julgavam erroneamente que Judy compartilhava os mesmos interesses. Na verdade, ele estava se lixando. Era como usar calças de couro, só encenação. Mandaram-lhe ainda mais material de leitura, sem dúvida fascinante.
Um obscuro manual, impresso pela Igreja Católica nos anos 1930 para a realização de exorcismos. A tradução de um livro de 500 anos atrás com salmos pervertidos, ímpios, escritos por um templário louco. Um livro de receitas para canibais. Judy colocou a caixa de munição entre os livros em cima da prateleira, a ideia de tocar alguma coisa totalmente esquecida. Passou a unha do polegar pelas lombadas das capas duras. O frio naquele estúdio era suficiente para deixar seus dedos rijos e desajeitados. Era difícil virar as páginas e ele não sabia o que estava procurando. Durante algum tempo, lutou para avançar por um texto tortuoso sobre espíritos que assumem a forma de animais. Criaturas de intensa sensibilidade que estavam ligadas por amor e sangue a seus donos e que podiam lidar diretamente com os mortos. Era escrito num denso inglês do século XVIII, sem qualquer pontuação. Judy demorou 10 minutos para atravessar um único parágrafo e não chegou a entender o que tinha lido. Pôs a obra de lado. Em outro livro se deteve num capítulo sobre possessão, pelo demônio ou por algum espírito odioso. Uma ilustração grotesca mostrava um velho estatelado na cama, entre um emaranhado de lençóis, os olhos esbugalhados de terror e a boca muito aberta. Enquanto isso, um homúnculo nu, com ar de maldade, saía por entre seus lábios. Ou pior, talvez a coisa estivesse entrando. Judy leu que qualquer um que abrisse um portão dourado da mortalidade para dar uma espiada do outro lado se arriscava a deixar alguma coisa passar, e que os doentes, os velhos e os que amavam a morte estavam particularmente em perigo. O tom era decidido, culto, e Judy foi estimulada a prosseguir até ler que o melhor método de proteção era se banhar em urina. Ele tinha a mente aberta quanto se tratava de depravação, mas estabelecia limites em relação a esportes aquáticos. Por isso, quando o livro escorregou de suas mãos geladas, não se preocupou em apanhá-lo. Em vez disso, chutou-o para bem longe. Leu sobre a reitoria de Borley, sobre contatar espíritos através da mesa Ouija e sobre os usos alquímicos de sangue menstrual. Seus olhos foram entrando e saindo de foco, e de repente ele estava jogando livros para o ar, atirando-os pelo estúdio. Não havia uma só palavra que não fosse asneira. Demônios, espíritos de animais guardiões, círculos encantados e os benefícios mágicos do mijo. Um volume derrubou um abajur de sua escrivaninha, provocando um ruidoso crash. Outro atingiu um disco de platina emoldurado. Uma teia de aranha de linhas brilhantes estilhaçadas saltou do vidro para o disco de prata. A moldura caiu da parede, bateu no chão e sua face esmigalhada ficou virada para baixo. A mão de Judy encontrou a caixa de bombons cheia de projéteis. A caixa bateu na parede e a munição se espalhou pelo chão num fragor metálico. Agarrou outro livro, respirando forte, o sangue quente, querendo provocar algum dano. Não importava aonde. De repente se conteve, porque a sensação da coisa em sua mão era estranha. Olhou e viu uma fita preta de vídeo sem rótulo. Não percebeu de imediato o que tinha ali. Teve de pensar um pouco antes de chegar à conclusão. Era sua fita snuff. Estava na prateleira com os livros. Separada dos outros vídeos havia quanto? 4 anos? Ficara tanto tempo lá que ele deixara de vê-la no meio dos volumes de capa dura. Tinha se tornado apenas uma parte da bagunça geral nas prateleiras. Certa manhã, ao entrar no estúdio, Judy encontrara a mulher, Shannon, assistindo à fita. Ele estava fazendo as malas para uma viagem a Nova York e entrara no estúdio para pegar a guitarra que levaria consigo. Parou na porta ao se deparar com Shannon. Imóvel diante da TV, ela via um homem sufocar uma adolescente nua com um saco plástico transparente enquanto outros homens a observavam. Séria, a testa enrugada de concentração, Shannon via a moça da fita morrer. Judy não se incomodava com o temperamento dela. Acessos de raiva não o impressionavam, mas aprendera a ter cautela quando Shannon ficava daquele jeito. Calma,
silenciosa e fechada em si mesmo. Isso é real? Perguntou ela por fim. É. Ela está realmente morrendo? Judy olhou para a TV. A garota nua tinha caído mole no chão, toda contorcida. Ela está realmente morta. Mataram também o namorado. Você viu? Ele suplicava. Ganhei de um policial. Ele me disse que os 2 jovens texanos eram viciados que atiraram contra uma loja de bebidas e mataram alguém. Depois correram para se esconder em Tijuana. Os tiras guardam algumas dessas fitas sádicas por aí. Ele implorou pela vida dela. É horrível, disse Judy. Não sei por que ainda tenho isso. Eu também não, disse Shannon, se levantando e ejetando a fita. Ficou olhando para ela, como se fosse a primeira vez que via uma fita de vídeo e estivesse tentando imaginar para que poderia servir. Tudo bem com você? Perguntou Judy. Não sei, disse Shannon, virando o olhar vidrado, confuso, na direção dele. E com você? Ao ver que Judy não respondia, ela cruzou o aposento, deixando-o para trás. Na porta, Shannon se recompôs e percebeu que continuava segurando a fita. Então colocou-a calmamente na prateleira antes de sair. Mais tarde, a empregada empurrou a fita para o meio dos livros. Foi um erro que Judy nunca se preocupou em corrigir. Inclusive, não demorou a esquecer que a fita estava lá. Tinha outras coisas em que pensar. Depois de voltar de Nova York, encontrou a casa deserta e o lado do closet de Shannon vazia. Nem se preocupara em deixar um bilhete. Nada de querido Judy, dizendo que a relação dos dois fora um erro ou que ela havia amado uma versão de Judy que realmente não existia e que ficariam melhor separados. Shannon tinha 46 anos. Já fora casado uma vez e se divorciara. Não fazia teatrinhos juvenis. Quando tinha algo a dizer a Judy, telefonava. Quando precisava de alguma coisa, o advogado dela ligava. Olhando agora para a fita, Judy realmente não entendia por que tinha se agarrado àquilo, ou por que aquilo tinha se agarrado a ele. Achou que devia ter procurado a fita e se livrado dela quando voltou para casa e viu que Shannon partira. Aliás, não sabia exatamente por que aceitar a fita quando ela lhe fora oferecida. Judy hesitou à beira do incômodo pensamento de que estava sempre um tanto disposto demais a pegar o que lhe ofereciam, sem pensar nas consequências. E olha a confusão em que se metera. Anna tinha se oferecido a ele, e ele a pegara. Agora estava morta. Jessica Price tinha lhe oferecido o paletó do morto, e agora o paletó era dele. Agora era dele. Na realidade, não fizera grande coisa para ser o dono do paletó de um fantasma, de uma fita de vídeo de sexo e morte ou de qualquer outra peça de sua coleção. Parecia que todas essas coisas tinham sido arrastadas até ele como ligas de ferro puxadas por um imã. E ele, tanto quanto um imã, não conseguia deixar de atraí-las e de se agarrar a elas. Isso, no entanto, sugeria impotência, e ele nunca fora indefeso. Se ia mesmo atirar alguma coisa na parede, devia ser aquela fita. Mas ficara parado tempo demais, pensando. O frio no estúdio estava minando sua energia e Judy se sentia cansado. Sentia o peso da idade. Espantava-se por não poder ver sua própria respiração. Era a esse ponto que o frio parecia ter chegado. Não podia imaginar algo mais tolo ou impotente que um homem de 54 anos atirando seus livros para o ar num acesso de raiva, e se havia uma coisa que ele desprezava, era a fraqueza. Teve vontade de jogar a fita no chão e pisoteá-la, mas em vez disso, virou-se para colocá-la na prateleira, sentindo que era mais importante recuperar o controle e agir, ao menos por um momento, como adulto. Livre-se dessa coisa, disse Georgia da porta.